Olá, meus amigos. Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 5, continuando então a falar sobre a posse. Na aula passada, nós tratamos aí de questões essenciais e importantíssimas sobre a posse. Falamos então do seu conceito, a sua definição, as teorias que envolvem a posse, os seus desdobramentos e também a distinção dela para a detenção. E hoje nós damos continuidade ao nosso estudo, começando a falar sobre a composse, que está prevista lá no artigo 1199 do Código Civil. Olha aí na tela. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Veja só, esse dispositivo legal já nos traz a ideia de dois pressupostos essenciais que constituem a composse. Primeiro, que haja uma pluralidade de sujeitos. E o segundo, que a coisa seja indivisa ou esteja em estado de indivisão. Por que disso? Porque nós temos que pensar que quando eu falo de composse, eu não consigo especificar nem distinguir sobre qual parte da coisa cada um dos sujeitos está exercendo a sua posse. Então, indistintamente, os sujeitos estão exercendo plenamente a posse sobre toda a coisa ou sobre parte da coisa em que eles têm essa composse. E aí, então, nós vemos que esse artigo 1199 vai, então, regular que as regras pertinentes à posse se aplicam ainda que haja essa pluralidade de sujeitos. E daí podemos pensar, quais exemplos que nós temos de composse? Veja que a situação é muito mais comum do que aparenta. Afinal, a composse pode ser observada em um imóvel que é, por exemplo, aí de moradia de mais de uma pessoa. Então veja, nesse imóvel, por exemplo, uma casa, um apartamento, não há a divisão de, por exemplo, metade do imóvel é utilizado por um sujeito e a outra metade por outro. Não, eles residem lá indistintamente, exercendo sua posse sobre o imóvel indistintamente. Por isso, então, nós podemos falar que numa situação dessa há uma composse. Vamos pensar outro exemplo, dentro do direito das sucessões. Quando falamos de alguém que acaba de falecer e que imediatamente transmite o seu patrimônio para os herdeiros, enquanto não há o processo de inventário e partilha, ou seja, delimitando qual que é a cota hereditária de cada um dos herdeiros, todos eles exercem a posse sobre esses bens indistintamente. Logo, eles possuem composse sobre os bens que compõem o acervo hereditário. Bom? E outra regra que é interessante saber aqui também. Se nós pegarmos o artigo 73, parágrafo 2º, nós percebemos que é preciso que o cônjuge do autor ou do réu participe da ação como litisconsórcio necessário quando houver discussões de composse. Olha o artigo 73, parágrafo 2º do CPC. Veja só, nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Ou seja, se o cônjuge do autor ou do réu não tem composse daquele bem, ele não é litisconsórcio necessário. Agora, se tiver composse, ele precisa participar dessa ação. Ok? Outra questão agora interessante também que envolve a composse. E se
um dos compossuidores tentar ou exercer a sua posse de forma exclusiva, impedindo que os outros compossuidores exerçam a sua posse. A ação cabível, a possibilidade dos outros possuidores aí defenderem a sua posse? A resposta é positiva. Aqueles, então, compossuidores prejudicados poderão propor a devida ação possessória, o devido interdito aí possessório, para a defesa da sua posse. Então, poderá se valer da ação pertinente para defender a sua posse que foi excluída pelo outro sujeito que também exerce a posse. Bom? Muito bem. Sabido isso, a pergunta se faz: e como que se extingue a composse? Então, nós temos duas grandes hipóteses aí na sua tela. A primeira hipótese é uma divisão consensual ou judicial da coisa, sendo possível, portanto, delimitar aí pela divisão que a coisa, parte dela será exercida após por um e depois por outro, se extinguiu então a composse. E isso pode ser feito por acordo entre as partes ou por determinação de um juiz. Por outro lado, se houver a posse exclusiva de apenas um dos compossuidores em uma das partes ou sobre toda a coisa, veja que se extinguiu a composse. Se não houver qualquer, então, manifestação contrária daquele que exercia a composse com aquela pessoa que agora exerce a posse exclusiva, veja que houve a sua extinção. Agora, se houver qualquer tipo de ataque a essa posse exclusiva, veja então que, embora extinta com posse, pode ser que ela volte a existir em razão de uma decisão judicial, por exemplo, que obrigue aquele que exerce a posse exclusiva a permitir novamente a composse. Bom? Muito bem. Tratado então desse caso da composse do artigo 1199, agora nós temos que falar da classificação da posse. E nesse momento inicial, só vou trabalhar com vocês duas classificações, embora existam mais. E por que só duas? Porque as demais serão trabalhadas nos dispositivos legais pertinentes, que daí caberá falar exatamente delas. Então, vamos falar da primeira hipótese do artigo 1200, que trata aqui, então, dos vícios objetivos que podem, então, contaminar essa posse. Vamos dar uma olhada primeiro, portanto, no dispositivo legal para entender bem como que funciona. Olha aí na sua tela. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Veja só então. Nós temos então aqui nessa classificação quanto aos vícios objetivos a ideia de que a posse pode ser justa ou pode ser injusta. E dentre as hipóteses de posse injusta, nós temos a posse violenta, a posse clandestina ou a posse precária. Quando que acontece cada uma delas? Veja só, a hipótese de posse violenta, né, ocorre quando há a aquisição da posse pelo uso da força, que nós chamamos de vis absoluta, ou pela ameaça, que a gente pode chamar também de vis compulsiva. Então, um exemplo. Eu tenho, então, um determinado imóvel em que eu resido, que eu moro, tudo mais. Eis que alguém invade e violentamente me expulsa desse imóvel. Vamos analisar aqui a linha do tempo, inclusive pensando no que eu tratei com vocês na aula passada. Enquanto ocorre a violência para me expulsar do imóvel que eu tenho posse, veja que há uma detenção violenta do imóvel por aquele que é o invasor. No momento em que se pacifica essa posse, ou seja, o invasor
consolida a posse para si, veja que agora ele tem uma posse injusta, violenta. Então, cuidado para não se confundir nessas classificações, né? A posse justa a gente fala por exclusão, que é então quando não ocorre uma das hipóteses das formas ilícitas da posse injusta. E daí a posse injusta, que pode ser violenta, clandestina ou precária, ela ocorre quando há consolidação da posse após aquele período de detenção. No caso da posse violenta, enquanto ocorre a violência ou então a ameaça, a mera detenção por aquele que exerce a violência ou a ameaça. Assim que ele consolida a posse, no momento então que acaba a violência ou a ameaça e ele fica consigo, né, com a posse de fato daquele bem, aí então ele tem uma posse injusta, violenta, tá bom? Agora, posse clandestina. Quando que acontece a posse clandestina? Quando é a aquisição daquele bem por via oculta, daquela pessoa que teria o interesse de recuperar essa coisa possuída. Cuidado com isso, porque veja só, a clandestinidade ocorre nessa ocultação daquele que tem interesse em recuperar a posse, mas não dos demais. Então, digamos que eu estou aí utilizando escondido o carro de alguém. Todos os vizinhos sabem, mas apesar de ficarem silentes. Só aquele que é possuidor justo do veículo que não sabe que eu estou usando de maneira clandestina. Então, enquanto eu estou nessa clandestinidade, utilizando o veículo, veja, eu tenho a detenção clandestina do veículo. No momento que a vítima toma conhecimento desse uso clandestino, dessa detenção clandestina, e nada consegue fazer, veja, aí então a consolidação de uma posse injusta clandestina. Então, quando ela tem condições, a vítima, de tomar conhecimento aí dessa detenção clandestina, e aí, então acaba porque agora se tornou efetivamente pública para todos, que eu estou detendo clandestinamente aquele bem, agora então eu tenho uma posse injusta clandestina. Veja que nessa hipótese, a gente pode até ter uma combinação de posse violenta e clandestina ao mesmo tempo. Por quê? Pode ser que aquele que está usando ocultamente, de forma clandestina, o veículo, no momento em que a vítima descobre, tenta retomar o bem e é repelida violentamente. Veja que houve aí, então, uma posse injusta, mas também com violência e clandestinidade. Bom? E, finalmente, a terceira forma aqui de classificação de posse injusta, nós temos a chamada posse precária, que é aquela que é adquirida pela retenção da coisa por aquele que a possuía para além do prazo que foi combinado entre as partes. Como assim? Imagine um contrato de empréstimo, em que eu preciso, portanto, restituir a coisa para aquele que me emprestou. Chega a data avançada, eu não devolvo, eu não restituo essa coisa. Veja, no momento em que eu deixo de restituir e mantenho aquilo comigo, eu acabo então adquirindo uma posse precária injusta. Tome muito cuidado, que veja que aqui a gente não tem essa precariedade por si só, né, naturalmente, como sendo algo injusto. Por quê? No momento em que houve a transmissão da posse para mim por força contratual, veja que eu tinha uma posse precária, mas justa, porque o contrato assim determinava. Agora, no momento em que eu não restituo a coisa conforme combinado, aí essa posse precária se torna injusta. Bom? Então, veja aí, colocar aí então na tela para vocês, veja então as três hipóteses, portanto, de posse injusta, né? A posse violenta, a posse clandestina
e a posse precária. E por que é chamado então de vício objetivo? Que perceba que em nenhum momento eu tratei aqui da intenção em si da parte para identificar ou designar essa posse, mas sim uma situação de fato. Aquele que se valeu de violência ou ameaça, daquele que se ocultou no momento em que estava se utilizando do bem, ou aquele que não restituiu, independentemente de uma intenção maliciosa ou não. Por quê? Para uma intenção maliciosa ou não, nós temos uma segunda classificação da posse, que é a classificação quanto aos vícios subjetivos dessa posse, que estão previstos no artigo 1201 e 1202 do Código Civil. Vamos então dar uma lida nesses dispositivos. Olha só. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. E parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. E 1202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Vamos então entender bem isso? Veja primeiro, essa ideia da boa-fé e a má-fé, que vai então classificar aí quanto aos vícios subjetivos da posse. Veja que a boa-fé e a má-fé que estamos fazendo referência é a boa-fé subjetiva, a má-fé subjetiva, diferente daquela que falávamos lá no direito dos contratos. Por quê? No direito contratual, a boa-fé era objetiva, conforme o comportamento dos contratantes diante ali da relação contratual. Então, pouco importava o ânimo interno daquele que estava agindo, né, da parte psíquica dele, desde que ele se comportasse conforme umas regras de conduta que seriam exigíveis e interessantes diante do contexto das circunstâncias que envolvem aquela relação contratual. Por outro lado, quando falamos de posse, estamos falando desse ânimo, né? Estamos falando então desse lado psíquico, da intenção, da vontade da parte ou até mesmo da possibilidade de conhecimento ou desconhecimento de um vício, de um obstáculo que impediria a sua aquisição da coisa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu, por exemplo, estou adquirindo uma coisa que eu sei que é fruto de roubo, que é fruto de um furto, ou até mesmo estou adquirindo alguma coisa que é decorrente de uma venda a non domino, ou seja, venda de alguém que não tem propriedade sobre aquele bem, veja que então eu estou agindo de má fé, porque sei que estou adquirindo a posse de algo que eu não poderia ter. Por outro lado, se eu legitimamente acredito que eu estou aí possuindo uma coisa por direito, que tudo está regular, então eu não conheço esse vício, não conheço esse obstáculo, ou nos exemplos que eu dei para vocês, eu não sei que é originário de furto, eu não sei que é originário de roubo, então eu estou de boa fé. E qual que é o efeito disso? Nós vamos estudar mais adiante, mas o possuidor de má fé e o possuidor de boa fé terá aí efeitos diferentes para os frutos, produtos, benfeitorias que porventura sejam realizados na coisa. A possibilidade de retê-los, de levantá-los ou a perda em favor daquele que seria o legítimo possuidor. Tá bom? Então, olha só. De boa fé, então é aquele que ignora o vício ou o obstáculo. Não sabe que ele não poderia ser possuidor daquela coisa. Então, ele, por enquanto, é um possuidor de boa fé. E a lei
fala no parágrafo único que o justo título dá uma presunção relativa iuris tantum de boa-fé. E o que seria esse justo título? Veja, justo título deve ser compreendido como um instrumento que conduz um possuidor à ilusão de que ele tem a condição de proprietário, que ele tem a condição de ser legítimo possuidor da coisa. Então, veja, um compromisso de compra e venda, um contrato de compra e venda, até mesmo uma nota fiscal ou até mesmo um recibo pode ser entendido como um justo título. Aquele, então, que, em tese, vai se apresentar como um instrumento que seja formalmente idôneo para transferir a propriedade, ainda que haja um defeito que impeça essa aquisição. Vamos dar um exemplo disso? Vamos imaginar que eu aí sou herdeiro de um determinado imóvel dos meus pais. E eu imagino, então, que esse imóvel que agora estou residindo, ou seja, estou possuindo, que ele, então, vai ser devidamente transmitido para mim por herança. Mas eu descubro que meus pais, na verdade, falsificaram aquele registro do imóvel e que eles não eram proprietários. Portanto, veja, eu tinha ali um justo título, que eu acreditava a partir dele que eu era um possuidor de boa-fé desse imóvel e que poderia, a partir dele, então, haver a transmissão da propriedade dele para mim. Mas veja, na verdade, há uma fraude, há uma irregularidade, o que faz, então, que essa minha posse, portanto, não tenha os devidos efeitos que eu imaginava, embora eu seja possuidor de boa-fé daquele imóvel. Tá bom? Agora, vamos pensar o contrário. Se eu sabia que aquele imóvel tinha lá um registro falso, eu sabia desse erro de formalidade, aí sim eu era um possuidor de má-fé. Bom? Muito bem. Então, veja só. Olha só o artigo agora 1202, que eu já fiz a leitura para vocês, mas é importante reforçarmos a... Veja que ele fala que a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Então, imagine uma citação num processo contestando aí então essa posse, uma notificação extrajudicial, atos daquele que é o legítimo possuidor que mostram essa contestação a essa posse que está sendo havida por aquele que acredita que tem posse legítima do bem. Veja que aí, nesses atos, a posse que era de boa fé, agora vai então perder esse caráter e se tornar uma posse de má fé. Bom? Muito bem. Diante então dessa classificação, já que nós vimos aí dos vícios subjetivos, posse de boa fé e posse de má fé, vale questionar o seguinte: é possível a gente então combinar essas classificações, ou seja, falar de uma posse justa e de má fé, ou uma posse injusta e de boa fé? Vamos pensar então em exemplos que talvez comprovem essa possibilidade de combinação. Olha só, posse justa e de má fé. Vamos pensar de novo naquela venda a non domino. Então, alguém que está aí alienando o bem sem ser proprietário dele para um terceiro. E você então é esse terceiro. Veja só, você está adquirindo esse bem por meio de violência? Não. Clandestinidade? Também não. Precariedade? Também não. Então você está adquirindo este bem aí de alguém que não tem a propriedade, mas não está sendo violento de forma clandestina nem precária. Logo, sua posse é justa. No entanto, você
sabe que não tem como fazer a transferência do registro de propriedade. Você sabe, então, que essa aquisição, ela, então, não é possível porque o vendedor não tem propriedade. Nesse caso, então, embora sua aquisição aí transfira uma posse justa, ela será de má fé. Bom? Por outro lado, vamos imaginar outro caso, que uma pessoa que está querendo vender um bem para você, ela adquiriu a posse desse bem por meio de um roubo, por meio então de um furto, de um roubo, seja lá o que for. E você então acaba adquirindo esse bem sem saber que ele é proveniente de um furto ou de um roubo. O que aconteceu aqui? Se ele foi de um roubo, para ficar até mais fácil o nosso exemplo, houve violência ou grave ameaça, conforme o artigo 157 do Código Penal. Então, havendo violência, é uma posse injusta violenta. E veja, o caráter da posse não é perdido. Então, ela continua sendo uma posse injusta. Transferiu para mim, posse injusta violenta. Mas eu não sei do vício, não sei desse obstáculo, não sei que é uma posse injusta violenta. Então, ela é uma posse de boa fé, porque não sei que é proveniente de um roubo. Então, eu que recebi esse bem, sei que eu tenho uma posse injusta e de boa fé. Agora veja, se eu soubesse que é proveniente de roubo e mesmo assim adquiro o bem, posse injusta e de má fé, porque eu tenho ciência do vício e ou então do obstáculo que impede a aquisição de boa fé desse bem. Bom? Muito bem, falei para vocês então, até agora, dessa ideia de que a posse aí ela não perde esse caráter pelo qual ela foi adquirida. E isso está lá no artigo 1203 do Código Civil. Olha aí na sua. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Então, se a posse foi adquirida uma posse justa, ela continua sendo justa. Se foi adquirida uma posse injusta, ela continua sendo injusta. E assim vai. Mas existe, veja, a possibilidade de prova em contrário. Há, então, a possibilidade de você mudar o caráter aí dessa posse. E veja, da posse de boa-fé para má-fé, a gente já viu essa possibilidade de perda, no momento em que o possuidor sabe, né, que ele possui a coisa indevidamente. Mas, por exemplo, uma posse injusta poderia se tornar justa? Sim. Imagine então esse caso do roubo que eu trouxe aí para vocês. Imagine então que após a posse injusta, após então ter sido efetuado aí o roubo, acaba então que as partes chegam em um acordo e ela acaba comprando, adquirindo o bem daquele que havia sido roubado. Veja que aqui não estou trabalhando com as questões criminais que envolvem isso, que a pessoa pode continuar respondendo pelo crime e tudo mais. Estou falando aqui só do âmbito civil. E nesse âmbito civil, veja, no momento em que eu adquiro aquele bem, a posse que era injusta acabou por se tornar justa, porque agora aquela violência não existe mais. Acabou aquela relação inicial e se tornou uma nova relação jurídica, tá? Essa primeira possibilidade, então, que eu estou falando aqui, né, é a situação, veja na sua tela, de convalescimento da posse, né, do artigo 1203, que ela, então, vai se manter com o mesmo caráter com que foi adquirida, salvo se houver prova em contrário. E esse primeiro exemplo que eu dei para vocês é um fato de natureza jurídica. Uma situação, então, em que eu mudo a estrutura jurídica, o que faz com que a posse que era injusta se torne justa. Mas essa não é só a modalidade, a única modalidade que é observada pela doutrina.
embora exista polêmica doutrinária sobre esse ponto, alguns autores entendem que também um fato de natureza material pode também trazer o convalescimento dessa posse, alterando o seu caráter. Ou seja, uma situação em que as próprias partes, diante da circunstância, acabam mudando pela sua vontade o caráter da posse. E quando que isso vai acontecer para esses autores? Eles vão trabalhar essa hipótese quando estamos falando, por exemplo, no caso de um locatário que, após o término da locação, não tem aí reivindicada a posse do imóvel pelo locador. E ele continua residindo naquele imóvel, pagando todas aí as despesas necessárias de manutenção desse imóvel e que, veja, aí então houve para esses autores um convalescimento dessa posse. Se antes ele, por exemplo, não poderia pedir aqui o uso capião, em razão de estar aí essa posse vinculada a um contrato de locação, com essa inércia do locador em não reivindicar a posse novamente desse imóvel, começaria a contar o prazo, né, a prescrição aquisitiva desse bem. Então, veja, uma posse que aqui seria precária, injusta, precária em razão da retenção do bem além daquilo que foi estipulado pelas partes, ela se tornaria uma posse justa, pelo fato de natureza material em que não há reivindicação pela indevida retenção desse bem. Como eu disse para vocês, muito polêmico ainda, não são todos autores, nem a jurisprudência que aceita essa hipótese, mas parece aos poucos ganhar corpo aí na doutrina contemporânea essa ideia também. Bom, pessoal, era isso então que eu tinha para tratar na aula de hoje com vocês e na próxima aula então continuamos a desenvolver questões aí importantíssimas sobre a posse. Bom, muito obrigado e até a próxima.